Que beleza olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, hein? Já fez isso hoje, cara? Já abriu? Eu sei que você já abriu, cara. Pra dar aquela olhadinha ali na tabela do Brasileiro, conferir mesmo se é verdade. O Fluminense, galera, tá fora da zona de rebaixamento. Vai ter de repente, um mais mal amado aí. Vai virar e falar bem assim: ai, mas vocês estão comemorando muito pouco. Isso é apequenar o Fluminense. Sabe o que é apequenar o Fluminense? Ser rebaixado. Rebaixamento a pequeno Fluminense. Concordamos, né? Então é isso, a gente tá... Gabriel, vai ter o outro também, o precavido que vai falar: Gabriel, você tá comemorando sair da zona de rebaixamento, só comemora em dezembro. Eu também, calma, né? Não quer dizer que só porque a gente não acabou o ano ainda, a gente não pode comemorar pequenas coisas. Mas é fato, é bom ter essa noção. Acabou a rodada, acabou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada, por mais que, sei lá, 7, 8 times no máximo tenham 24 jogos. E o Fluminense está fora da zona de rebaixamento com a vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos falar bastante disso aqui nesse vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se você não me conhecia, prazer. Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Você pode se inscrever e vir consumir mais conteúdos aqui do Raiz Tricolor. Vamos lá, tabela na tela, né? Padrãozinho, a gente dá aquela checada na tabela. Vocês estão vendo que ainda tá rolando Red Bull e Flamengo. Falta 1 minuto, né, pra acabar. Então, enfim, né? A gente espera que aconteça um gol do Red Bull, mas vamos lá. Fluminense está fora do Z4. O Z4, nesta rodada, possui, ao final desta rodada, né, por mais que tenha jogos a menos, né, como eu já falei, tem o Vitória, o Corinthians, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. A gente está em 16º, sem muitas possibilidades de chegar a 15º, 14º, 13º. A gente não tem possibilidade de chegar nisso com os jogos já jogados, né? De tipo, temos jogos a menos e tal. Só podemos jogar se pontuarmos mais, em rodadas normais. Resumão aqui dos resultados, tá? Bahia e Botafogo 0x0. Eu confesso que como eu vim de BH muito cedo, eu quase virei à noite, né? Então não vi esses jogos, não vi nenhum jogo de hoje. Confesso, vi uns gols ou outros. Bahia e Botafogo 0x0. Fortaleza 1x0 no Corinthians no finalzinho, né? O gol foi tipo aos 20 e pouco no segundo tempo, 30 e pouco, não foi aqui, ó. Caraca, gols 33 no segundo tempo. Não é tão no finalzinho, mas com isso, antes de eu falar do Corinthians, só vale o detalhe, tá? O Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro, com 1 ponto de vantagem pro Botafogo, com 4 pontos de vantagem pro Palmeiras, com 4 pontos de vantagem pro Flamengo, sendo que ele tem um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras. A gente tá falando de um Fortaleza que, ganhando esse jogo atrasado, pode ter uma vantagem de 4 pontos na liderança do Brasileirão. E todo mundo, eu tenho certeza, que tá fechadaço aqui nesse vídeo com Fortaleza, né? Pô, tamo, né? Fechadaço. Olha aqui, Botafogo e Flamengo. Ou então o Palmeiras do idiota lá, né? Do Abel Ferreira. Inclusive, se a gente puder tirar o título do Palmeiras na última rodada ganhando finalmente no Allianz, seria legal pra gente, né? Mas voltando aqui pra nossa parte da tabela, né? Foi ótima a vitória do Fortaleza. Não falei que tá todo mundo fechado com Fortaleza? Fortaleza ganhou o Corinthians. Essa vitória deixou o Corinthians com 22 pontos. Encerrou a sequência de empates deles. Eles classificaram pela Sul-Americana, mas no Brasileirão estão penando. Óbvio, perder pro líder fora de casa não é nenhum absurdo, mas quando você tá lá embaixo você não pode perder, né? O recado que se passa é mais ou menos esse. Corinthians tem 22 pontos e tem um jogo a mais do que a gente, um jogo a mais. Então tá muito no Z4. Outro que perdeu foi o Vitória. Vitória tomou 2x0 do São Paulo, diminuiu depois, mas também está atrás da gente e também com 2 pontos a menos. Ou seja, estamos com 2 pontos de vantagem e um jogo de vantagem. O Cuiabá também perdeu nessa rodada, tomou 5 do Palmeiras, e era outro que de repente poderia colocar a gente pro Z4 com jogos atrasados, também não pode mais. Tem 22 jogos, um a menos do que o Fluminense, 18 pontos, e com isso ele teria que, né, teria um jogo para tirar 6 pontos. Não vai tirar. O Fluminense está mesmo matematicamente fora da zona de rebaixamento, tá? Não tem jogo atrasado, nada que possa mudar, não. E fica o detalhe pro início da reação do Atlético Goianiense, né? Pegou os 2 gaúchos, pegou o Internacional, ganhou de 1x0, pegou o Juventude, ganhou de 1x0, os 2 em casa, e pelo menos o Atlético Goianiense chegou naquela fase onde a gente tá falando, eles voltaram a tentar brigar agora, eles estão tentando voltar a brigar para não cair. O cenário para baixo da gente é bom, tá? O Corinthians está extremamente conturbado, o Vitória é um cenário de briga com o VAR e tal, mas é um time que se complica meio que sozinho, às vezes, lá com o presidente deles, enfim. O Cuiabá e o Atlético Goianiense são 2 times que vão ter dificuldade para aceitar a queda, vão brigar, mas que tem total a cara de rebaixado.
Então você tem 4 times aqui que são bons da gente ter abaixo da gente, porque são times com possibilidades reais de serem rebaixados. Por exemplo, é uma possibilidade que eu não vejo tanto quando eu olho pra cima, que é em Grêmio. O Grêmio tem de onde tirar ponto no Brasileirão, agora ainda mais eliminado das duas competições. Você vê que tem um time ali com qualidade. O Red Bull Bragantino é um time que não tem pressão, e isso, né, é complicado. Isso pra time que tá brigando lá embaixo ter pressão é uma merda. Por exemplo, Corinthians, Vitória, e até Atlético tem um pouquinho, mas Corinthians e Vitória tem, e a pressão, rapidamente o apoio da torcida se torna pressão. E o Criciúma pontua, cara, no Brasileirão. Você vê, o Criciúma tá em viés de queda, com 2 derrotas e um empate. Perdeu pro Grêmio em casa, por exemplo, nessa rodada, mas você não olha pro Criciúma, ele tem 2 jogos a menos do que a Vitória e Corinthians, já tem 3 pontos a mais, você não olha pro Criciúma tendo uma derrocada. Parece que vai disputar pra não cair, mas ficou lá embaixo ainda. A novidade é o Red Bull chegando nessa briga, né? A parada é essa, o Red Bull 27 pontos. Óbvio, eles vêm num viés de queda, o que faz com que, né, qualquer vitória eles já pulem lá pra frente. Embolou muito aqui embaixo, tá? Porque do Fluminense, por exemplo, hoje, até o Atlético Paranaense são 5 pontos. Do Fluminense pro Cuiabá são 6. Aqui, ó, Cuiabá tem 18 pontos. Então, deu uma embolada, mas com os 4 que estão no Z4 muito complicados na vida. E a gente, obviamente, começa a olhar mais pra cima, né? O cenário parece ser muito positivo, né? Como eu falei, lembrando que na segunda-feira tem Vasco e Atlético Paranaense, tá? Jogo em São Januário. Quem ganhar desse daqui, acho que respira aliviado, né? Pro Z4. Quem perder se complica. Só pra dar aquela passada nos cálculos da tabela planejada e das probabilidades do futebol, antes dessa rodada, porque eles não atualizaram 100% ainda, o Instituto de Matemática da UFMG projetava só 7% de queda para quem fizesse 44 pontos. Ou seja, fez 44 pontos, tu escapa. É basicamente isso. Se tiver 100 vezes você fizer 44 pontos, só em 7 você é rebaixado. Eu ainda vou trabalhar com 44 pontos, tá? Pra escapar. Mas se isso aqui reduzir de 5, aí eu começo a trabalhar só com 43 pra gente escapar. Mas como eu tô trabalhando pra 44 pontos, aí quando eu largo a minha planejada na tela aí. E claro, sempre recomendo, né? Faça a tua tabela planejada também, pode fazer, recomendo, inclusive para você ter o seu controle das suas expectativas. A gente ganhou 3 pontos, né? Tabela planejada, para quem não conhece, eu fiz um cálculo a partir do jogo contra o Criciúma de que a gente precisava de 44 pontos, né? Precisaria de um determinado número de pontos para escapar do rebaixamento. E coloquei prévias. Eu aceito perder alguns jogos se eu ganhar outros e chegar a essa pontuação que eu quero. Bem, a gente conquistou neste momento, quando eu olho a tabela do Campeonato Brasileiro, 24 pontos. Se a gente já conquistou 24 pontos, estão faltando só 20 para 44. E na minha projeção, era derrota para o Atlético Mineiro. Eu projeto ainda que o Fluminense vai conseguir mais 27 pontos. Mais 23 pontos. E o Fluminense só precisa conseguir mais 20. Então o jogo contra o Atlético Mineiro era um jogo de derrota, o Fluminense aproveitou muito bem a oportunidade para ganhar esse jogo. E com isso tem 3 pontos sobrando. A sequência agora é um São Paulo em casa que eu projetava empate. Ou seja, se o Fluminense ganhar o São Paulo em casa, fizer o seu dever de casa no próximo domingo, e conta com o seu apoio, né? Tá com um bom público, boas vendas, o Fluminense vai ter 5 pontos de gordurinha. Para queimar quando? Por exemplo, no jogo aqui contra o Juventude, que é logo antes, fora de casa, logo antes da Libertadores. Que às vezes um empate cabe aqui, você perde 2 pontos na minha conta, mas você já tá com a gordurinha. O jogo do Botafogo, que é entre os 2 jogos da Libertadores, eu já nem projeto nada. Eu já botei derrota mesmo, ó. Tô projetando derrota e, enfim, o que vier é lucro. Mas a gente tem uma reta depois de 4, 5 jogos sem perder. Tem clássico no meio, que talvez a gente possa tropeçar alguma vez aqui e ainda assim chegar aos 44 pontos e escapar do rebaixamento. Lembrando que tem um jogo contra o Atlético Paranaense em casa, que eu projetei empate, que eu, se fosse reprojetar hoje, eu botaria vitória, né? E que não tem data ainda marcada. E assim, você pode até pensar, pô, Gabriel, por que o cenário... Você tá falando tanto de cenário positivo com o Fluminense nessa pontuação? Passei por alguns posts no Twitter, a rede social do ódio, né? Em que estavam falando bem assim, caraca, olha o cenário que o Diniz deixou o Fluminense. Olha só, a gente tinha 6 pontos em 13 jogos. Tudo bem que no caso de 13 jogos, tem 2 aí com o Marcão, mas eram 6 pontos em 11 jogos, também é absurdo. E aí você pode ter... Eu sei que vai ter o cara agora que ama o Fernando Diniz
e não tem problema nenhum nisso. O problema é só você botar ele acima do Fluminense, mas não tem problema nenhum se você gostar do Fernando Diniz, etc. Fala, pô, Gabriel, vai falar do Diniz de novo? Então, fala da parte boa do Diniz. Eu vi esse comentário. E eu acho importante lembrar o seguinte, que a gente aqui do canal faz isso tranquilamente. Nesse momento, a gente vai lembrar da parte ruim. Porque a gente está lidando com a parte ruim. A parte final do trabalho do Fernando Diniz foi ruim e a gente está tendo que lidar com isso agora. Então é óbvio que o que eu vou lembrar é daquilo que eu estou lidando ali. Eu tenho que fazer uma campanha quase que de campeão para poder sair do Z4. Essa foi a parte ruim do trabalho do Fernando Diniz. E a matemática me obriga a lembrar dela agora. Quando no ano que vem, daqui a 10, 11 meses, a gente estiver lá nos Estados Unidos, jogando num torneio com o Real Madrid, com o Borussia Dortmund, com o Inter de Milão, e com a nata do mundo jogando um torneio nos Estados Unidos, a gente vai estar lembrando do Fernando Diniz na parte boa. Falando, cara, a gente só tá aqui porque um treinador fez das suas maluquices e transformou um time que tinha a possibilidade de brigar em campeão da Libertadores. Aí a gente vai lembrar da parte boa também. Então é só uma... Assim como se a gente for campeão da Libertadores, a gente vai lembrar que, mesmo muito mal no Brasileirão, o Diniz fez a gente passar a primeira fase com 14 pontos, invicto. 4 vitórias e 2 empates. Então, é só uma questão de saber como lidar com as coisas. Hoje, o cenário nos obriga a olhar para a tabela e saber que a gente está lidando com um problema deixado pelo time do Fernando Diniz. Mas ninguém tá pagando a história do Fernando Diniz. É só que também não dá para ficar igual o André queria que ficasse, né? Você vai fazer uma pergunta para ele sobre o desempenho em clássicos que está ruim e tinha que falar antes. Vocês são campeões da Libertadores, campeões da Recopa, mas e o desempenho em clássicos? Toda vez tinha que exaltar antes. E a gente viu que a soberba precedeu a queda. O André depois teve que reconhecer que faltou talvez humildade no início do ano. Então é a mesma lógica em relação ao Diniz. A gente está tendo que lidar agora com a parte ruim do trabalho dele. Por isso está se lembrando tanto do desempenho desastroso. O Fluminense chegou a ter uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro, ao passar de 12, 13 rodadas. E mérito a quem é mérito. O mérito da escapada nesse Brasileirão vai sendo dado ao Mano Menezes. Tá na conta dele, tá na conta do Thiago Silva também. Mas não dá pra deixar também fora o parte de que a troca de treinador fez diferença. Assim como no ano passado, a gente aqui, e eu falo isso novamente, 200 vezes, mesmo depois lá do Diniz ter falado, a gente só é campeão da Libertadores porque tinha um Diniz. Só é campeão. A maluquice dele transformou um time que poderia brigar num time campeão. Tem os dois lados. Então é só esse ponto. Próxima rodada, como eu falei, a gente joga contra o São Paulo. Se ganhar esse jogo, abre uma gordurinha. E aí, meu amigo, aí vai ter louco delirando em G8. Aí vai virar aquela loucura de novo, tá? Deixa o like aqui embaixo. Essa foi a análise da rodada. Tamo junto, até a próxima. Valeu!